deficientes visuais, assim, nessa sala. E está com um probleminha aí, né? Que o automóvel agora tem problema assim como ele. Não sei o que vai poder dar para nós, né? Porque o Carlos não está aí, limite. Sim, terceiro aquele bobão. Quem é o palestrante? O palestrante de hoje, o nosso amigo mestre Felipe. Ainda não? Porque não quer, porque não quer. O Justo chegou com as torres gêmeas. Você viu a foto que eu pus no site? Eu inventei uma foto de duas torres gêmeas, uma torre aqui e outra aqui. E qual delas que deve ir para a coluna aberta? Vai, essa é uma questão interessante. Da imagem deve refletir alguma coisa do que seria talvez a palestra. Então é isso. Vou lá. Bem, então vamos lá. Bom, como termina às 9, tem que estourar com o tempo, tem uma hora e 15. Eu tinha dado uma palestra, eu quero ver meu livro, eu não lembro mais como é que faz, mas corrigências. Talvez já faça os 2 anos. Eu não sei, você tinha dado essa palestra? Não. Mas é agora foi um pouquinho diferente. Não tem que ver no livro. Eu sei que foi muito animado e teve, tinha mais de 20 pessoas assistindo. Inclusive, essa palestra hoje é uma espécie de palestra para o buraco, porque o palestrante hoje é o Ernesto. Ele está apertado, então cancelou. Daí no lugar dele era o Almeidinha, quando eu estava da palestra, no final de semana conversando, eu também não tinha preparado nada, fui perto de surpresa. Daí, eu vou tirar tempo, porque manter sempre vivo a ideia dos palestras. Então, eu preparei aqui, assim, alguns temas, eu queria conversar sobre eles. Temas que considerem importantes com as cores. Nós estamos falando das 4 cores, não de uma só. Por exemplo, nós temos uma questão muito importante, são as cores na 7ª fila. Vocês sabem, quando elas entram na 7ª fila com substância lá, é de nome certa quase. São muito fortes. As brancas, as brancas, as cores 7 a 7 com laranja. E do ponto de vista das negras, elas invadem a 2ª fila das brancas. Seria as cores dobradas na 7. Outra questão aqui, as dobradas na coluna. Elas também são muito poderosas, porque ficam assim. Por exemplo, aqui. Vamos supor que uma invada a 7 e a outra estar aqui e tal. Elas estão todas na mesma coluna, mas são muito fortes, isso fica muito igual ao tátil. E as pretas vão para dobradas na coluna. Temos, por exemplo, aí finais com as 4 torres e peões. Isso aqui deve ser uma coisa muito complicada. Não sei como que é a literatura a respeito, mas eu aprendi o seguinte. Vou colocar aqui uma situação assim. Nós pegarmos um final, por exemplo, uma posição bem normal, assim, né? Por exemplo, o final é torre. Torre contra torre e um peão na torre. Em condições normais aqui, empate. Empate tranquilo, né? Se as negras tiverem possuindo 2 peões contra 1, por exemplo, sim, vai ser também empate. Esse final é que eu comentei com você, o meu corrocho. Também parece que a literatura diz que 3 peões em condições normais contra 2, assim, por exemplo, numa torre, também não se ganha. 4 contra 3 em uma torre, assim, por exemplo. Eu aprendi que ele também não se ganha.
bem jogadas, os brancos Mas conseguem você sabe passar. a história desses finais? O Nova Branca descobriu uma maneira de ganhar. Ah, é? E ele ganhou 2 ou 3 partidas. Só que ele descobriu a defesa. A defesa consiste em jogar H4. Ah, Se sim. jogar H4, ele não ganha mais. Tá. E eu vi alguma coisa que 5 peões, por exemplo, 5 peões contra 4, 5, por exemplo, eu vi em algum lugar que 10, quem tem o peão mais ganha. Confere isso, me ajuda aí. Deve ganhar. Porque aqui normalmente a coisa mais complicada, porque já tem um peão, de repente faz um peão numa coluna central, é muito mais perigoso do que uma coluna de ala, assim. Mas então, vamos supor que aqui as pretas ganham. 5 contra 4 ganha, provavelmente é assim. 3 contra 4 contra 3 empate, 3 contra 2 empate. Agora vamos supor, vamos admitir o seguinte, em vez de uma torre, vamos colocar as 4 torres. E agora? Será que assim, 4 peões contra 3? Será que ganha as negras ou não? Então eu aprendi assim, aqui seria empate, bem jogado, as brancas empate. E aqui, será que elas conseguem empatar? Eu não sei como que a literatura diz, talvez tenha pouca coisa também. Mas o fato é o seguinte, eu recolhi um material aqui, nós não vou mostrar porque eu disse essa partida, não temos tempo, mas vocês vão ter a partida que você quiser ver, olha com mais calma. O Fischer com as negras ganhou do Geller no final desse daí. 4 peões contra 3, as 4 cores. Mas o que pode ser é que o Fischer manipulava as 2 cores e foram jogando com o peões até chegar naquela posição que ganha uma cor. Exatamente. Aí troca um par e a posição ganha com a cor. Jogaram na integridade do lance, quando lá no momento o Fischer recusou, inclusive, uma troca de torres. Mais alguns lances ele fugiu, não trocou, mais alguns lances ele trocou. E daí o Reineiro estava bem avançado, tá? Foi penetrando, ele entrou por trás e ganhou, acabou ganhando no final de 2 peões contra 1, ele ganha a partida. Se o Geller entrou ou não, é outra história. Mas o fato é que as negras ganharam. Justo, mas até por exemplo, nós vimos lá em Caxias do Sul, né, o negócio, tá certo, não era 3 contra 3, mas o Diego Flores perdeu pro nosso gêmeo. Pro nosso gêmeo ucraniano era 3 contra 3, né? Tá certo? Acho que era. Você lembra lá, né? Eu acho que era EG, só que era GH, FGH contra EFG. Né? Então uma coisinha lá. Sim. Mas é interessante como ele é rico, porque Bem certinho. que ele tentou buscar alguma coisa, né? Você vê lá e todo mundo, você está empatado, né? E ele pegou. Mais credibilidade para ninguém ou a outro sobre vantagem. Mas numa posição normal. Quando numa posição normal, começa aqui, o Fischer ganha no Geller. Então não é um Fischer. Mas depois você não vê a partida aqui. Agora, muito interessante também, partidas de dama contra 2 torres. Ou seja, a troca da dama por 2 torres. Eu noto que, principalmente nas partidas de relâmpagos, que é resposta, ambos trocam com maior naturalidade, né? Vamos supor, um lá resolve entregar a dama contra as 2 torres, o outro aceita tranquilamente, e vice-versa. No final da partida, vamos supor aqui, por exemplo, seja assim aqui, já que estamos com essa posição aqui. Vamos supor algo assim. 2 cores brancas. Depois eu tiro essas peças que também só atrapalham, né? Não vamos mostrar já nada aqui, só para simplificar a ideia. Vamos supor isso, algo assim, por exemplo. Função normal, sem truque e sem nada.
O que vocês acham? Que as torres são mais fortes que a dama? É igual ou a dama é mais forte? Eu acho que a torre Exatamente. As torres, normalmente em finais, assim, se elas estiverem bem coordenadas, elas são mais fortes que a dama. Se nós imaginarmos o final de duas torres e peões contra a dama. Quanto mais limpo o tabuleiro, digamos, as torres adquirem mais força, eu acho. Se você põe uma elite que hoje na de dama, e rei, respeitando de rei, as torres, né, gente? Uma torre apoia o outro, o peão avançar, Exatamente. e deixa o outro avançar. Então, normalmente, nesses finais, a chance de quem tem a dama, ela meio que se resume em conseguir dar um cheque perpétuo. Né? Vamos só por brincadeira, vamos supor que não existe perpétuo. Então, as negras devem buscar um empate, nada mais que isso. Eu acredito que na maioria dos finais desse tipo de situação eles compram. Até porque pode ocorrer o seguinte: vamos supor, uma posição normal, assim, sem que uma torre invada a sétima, por exemplo. Não precisa ser essa posição aqui. E depois a outra também invada a sétima, as duas lá cobradas. Aí já é possível, inclusive, elas tomarem esse peão. Não mais. Né? Ou elas voltam nessa coluna aqui, por exemplo. Certo, vamos supor que o senhor não tem como defender esse peão. Então, dá para fazer uma troca. Toma. Então, no final do Uma ele toma, e transforma-se no final, possivelmente, ganhador do peão a mais. Então, dá para sentir essa posição mais forte. Agora, se nós estivermos no meio do jogo, muita peça, é perigoso a gente jogar duas torres contra a dama. A dama pode ter, em muitas situações, vantagem, porque se ela estiver coordenada com algumas peças, no cavalo, por exemplo, e uma posição ainda está lá no meio do jogo, uma posição meio fechada, as colunas estão fechadas, tem peões atrapalhando, as torres elas são muito pesadas, têm dificuldade de coordenação, e se quem a dama tiver uma iniciativa, possivelmente tem vantagem lá no meio do jogo. Eu vou mostrar uns exemplos. Existem combinações também que com o sacrifício das torres para ganhar de alguma forma. Passagem das torres ao ataque. Tem uma linha, uma palestra, uma publicação lá muito bem. Normalmente é o seguinte: as torres, elas vamos supor as torres brancas. Normalmente nas aberturas, lá no meu jogo, elas procuram uma coluna aberta, por exemplo. E me parece, eu dei vários exemplos, o mais frequente, a passagem de uma ou ambas ao ataque,